Minha diretoria, talvez você tenha se assustado, entre aspas, porque se trata de um bom jogador, com a eleição do Gabriel Peck como melhor jogador, melhor contratação da MLS nessa temporada, que teve Luizito Soares, etc. Tem o Inter Miami passando o rodo aí, e agora que eu tô aqui, eu tô conseguindo dar uma olhadinha um pouco mais de perto para desvendar alguns mitos, algumas verdades e outras nem tanto. Primeira verdade absoluta é o seguinte: o futebol não é uma febre nos Estados Unidos, isso é uma grande falácia, o futebol não é febre porra nenhuma, os estádios são pequenos, lotam porque os preços são acessíveis, é um entretenimento e você tem um mínimo ali suficiente para ir naquele jogo e tal. É um esporte desprezível? Também não é. Os americanos sabem da importância do futebol. Por que a MLS está crescendo? Porque o futebol nos Estados Unidos está evoluindo muito? Não, porque a MLS chegou no momento que ela percebeu que dificilmente ela faria o povo americano adotar o futebol, criar uma série de grandes jogadores norte-americanos e, portanto, fazer a MLS ser um sucesso. O que ela fez? Ela foi para o caminho mais rápido, que é mais ou menos também o que, por exemplo, a Premier League fez, que falou: eu não vou conseguir fazer a Inglaterra aprender a jogar futebol do dia para noite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma liga forte, contrato jogadores do mundo inteiro, e esses jogadores vêm aqui, abrilhantam a minha liga, e a minha seleção continua sendo a representação de que, de fato, não é o meu país, não são jogadores do meu país que estão evoluindo pra caralho, mas sim a liga como um todo. Mesma coisa no futebol dos Estados Unidos. A seleção norte-americana não é forte, não é uma merda, mas assim, não é forte, ela não vai para as principais competições. Por exemplo, a Copa do Mundo, recentemente ela perdeu a vaga para uma Trinidad e Tobago e não foi. Na última que ela foi parando nas oitavas, como ela sempre para normalmente nas oitavas, e na próxima ela vai porque é país sede. Não melhora consideravelmente. Prova disso é que 56 ou 57% dos jogadores que atuam na MLS já não são norte-americanos. Então eles já fizeram a inversão. A maioria dos jogadores que atuam na MLS hoje já não são dos Estados Unidos. Isso melhora consideravelmente o nível técnico da competição. Então o jogo que eu assistia 3, 4 anos atrás quando eu vim aqui, pro jogo de hoje, é outro jogo. Esse jogo é melhor do que o jogo do Campeonato Brasileiro? Nem fudendo. Esse jogo é melhor do que o Campeonato Europeu? Nem pensar. Né? Esse jogo é melhor do que o Campeonato da Arábia? Não, mas assim, é perto. Esse jogo é melhor do que o Campeonato da Indonésia e da Tailândia? É do mesmo nível, um pouquinho melhor. Esse jogo é do nível do Campeonato Uruguaio? Por ali, tá? Então assim, ele já se enfiou num lugar ali que não dá pra ignorar. Entendeu? Já não dá pra ignorar. Tem jogadores saindo da MLS e indo pro futebol brasileiro, a gente tá vendo alguns dar certo. Então a gente fala, peraí, o cara também não é. E eles estão fazendo algumas contratações, por exemplo, o Almada tava aqui, né? Tem jogador do São Paulo que tava aqui, jogador do Atlético Mineiro tava aqui. E eles contrataram o melhor jogador, é um espanhol, o melhor jogador depois do Messi, né? O melhor jogador do campeonato desse ano é um espanhol que chama Riqui Puig, que é um jogador que veio do Barcelona. Eles era um menino da base do Barcelona, eles contrataram aqui e tal. O segundo melhor jogador, tirando o Messi, tá? O Messi é o melhor jogador da liga. É o Evander, que era do Vasco. É o segundo melhor jogador. Dos 50 melhores jogadores, eu não calculei todos eles aqui, mas a lista de 50 melhores jogadores da MLS até agora, e lá se vão 34 rodadas entrando pro playoff, porque aqui, inteligentemente, eles têm mata-mata no final, porque o país do entretenimento sabe que o final tem que ser um grande final e não uma coisa melancólica. Então tem aqui os mata-mata no final, e ali pode acontecer qualquer coisa, né? O playoff. Mas, dos 50... seguramente ali 35 a 40 jogadores não são americanos. E dos primeiros 20, acho que 2 são americanos ou 1. É claramente uma interferência externa para melhorar a qualidade do futebol, o que eu não vejo problema, porque nós estamos fazendo a mesma coisa no Brasil, chamando a América do Sul inteira para jogar no Brasil, para deixar a liga forte. Isso tem consequências na seleção. A gente está vendo a consequência na nossa, a gente sempre viu na Inglaterra, e a gente está vendo também nos Estados Unidos, que o futebol dentro dos Estados Unidos cresce como negócio, cresce tecnicamente, começa a aparecer um pouco mais pro mundo. O americano em si não comprou barulho até hoje, ainda que é um esporte de menina, né? As meninas jogam desde pequena mais do que os homens, mas eles começam a ter um campeonato que você liga a televisão no domingo à noite aqui e fala, porra, legal. Principalmente o Inter Miami, que você vai ver o Messi, o Soares jogar, é foda, não adianta, os caras são bons em qualquer lugar. Então realmente destoa, o Messi destoa de todo mundo assim. E como o Messi especificamente tem uma coisa muito doida, que o Messi ele não toma pontapé, né? Ninguém tem coragem de bater no Messi. Porque ou são jogadores consagrados em final de carreira, que não tem nenhum interesse em quebrar o Messi, ou são americanos, ou jogadores mais novos, que tem aquele respeito de falar, pô, eu não vou quebrar esse cara, não vou dar uma porrada nele. Então assim, poucas vezes na minha vida eu vi um jogador jogar tão livre quanto o Messi joga nos Estados Unidos. Chega a ser um pouco constrangedor, assim, do tipo,
Parece que o Messi tá assim, ó, você é o rei, você pode fazer o que você quiser e a gente assiste você jogar. Então o Messi tem uma liberdade aqui surreal. Se o Messi quiser jogar até os 45 aqui, ele vai jogar, tá? O Messi vai jogar o tempo que ele quiser aqui. Ele tem uma vida tranquila em Miami, nos Estados Unidos as pessoas não ficam parando de jogador de futebol na rua, o cara vai onde ele quiser tranquilo, claro que ele vai encontrar alguns latinos, mas assim, num geral o americano meio que caga. O Gabriel Peck tá fazendo uma bela temporada aqui, foi considerada a melhor contratação, e você vê, o Gabriel Peck é um jogador que tinha lá sua contestação no Vasco, chega aqui, ele é um puta no jogador. O segundo melhor jogador da liga aqui é um jogador que o Vasco não deu esse valor todo. Né? O primeiro é um jogador que o Barcelona da base acabou liberando, e é o principal jogador aqui depois do Messi. Então você tem um cenário razoavelmente claro para mostrar assim, ó, dá para assistir. Selecione os jogos, porque não é todo jogo, como em qualquer campeonato, espanhol, francês, qualquer um, até na Champions League tem jogo ruim. Selecione os jogos, mas temos um jogo, temos um campeonato, o nível de jogo melhorou muito, fisicamente o jogo é absurdo, o que esses caras correm até os 98 minutos é uma coisa assim absurda, tipo, tem gol pra caralho no final, tem correria pra cacete no final. Eles têm uma questão física muito já adaptada ao futebol moderno, que eu não sei o quanto é deles, o quanto é vindo de algum outro lugar, porque tem muito tempo. Quando eles fizeram a primeira leva, eles trouxeram muito inglês pra cá. E aí eu não sei se deu muito certo, eles começaram a trazer mais alguns mais latinos e tal, talvez por um conceito cultural. Mas, quando você circula entre os torcedores de times aqui, você vê que o cara não tá no estádio vivendo aquele domingo da vida dele, ele não tá puto pra caralho porque o time perdeu, às vezes ele sai do estádio e ele não sabe nem quanto foi o jogo. Eu já presenciei de perguntar, saindo de um jogo do Orlando City, o jogo tinha sido 1-1, o Orlando City ficou fora dos playoffs. E aí eu e um amigo perguntamos pra 2 ou 3 caras, falando assim, como é que foi o jogo? Eu falei assim, I don't know, acho que empatou, o outro do lado falou assim, não, 1-1, aí tá. E agora, o que acontece? Não sei, o time tinha sido eliminado, era o jogo da eliminação. E eles não sabiam. Então, tipo assim, é uma coisa ainda muito fora daquele futebol que a gente está acostumado. Mas, fisicamente, você, por exemplo, não precisa ter nenhuma preocupação com o jogador que está vindo daqui, como a gente tem, às vezes, vindo de outro lugar mais distante. Fala, pô, será que esse jogador fisicamente está bem? Vindo de uma temporada lá no culo de tal lugar? Nos Estados Unidos, o cara vem fisicamente muito forte. Às vezes até mais forte que no Brasil. Tecnicamente, ele vem jogando no nível abaixo. Isso é indiscutível. Que o cara vem jogando no nível abaixo é absolutamente indiscutível. Né? Mas já existe aqui 3 ou 4 times que você consegue ver o jogo e falar, pô, maneiro, jogo legal. Mas isso está sendo construído em cima de jogadores estrangeiros e, portanto, por consequência natural, a seleção norte-americana vai demorar mais tempo ainda do que demoraria para se tornar uma grande potência dentro da normalidade. Pode acontecer de achar ali um time, 6, 7 jogadores que encaixem e fazer uma grande Copa do Mundo, alguma coisa assim, porque a Copa é aqui. Né? Essa é a grande chance. Mas você assistindo assim jogar a seleção dos Estados Unidos quando ela joga, você olha e fala, não temos aqui uma evolução brutal de 6 anos, 8 anos atrás. Nos times na MLS tem. E o Gabriel Peck é um dos grandes destaques, junto com o Evander, pouco falado, 2 jogadores do Vasco, são 2 grandes destaques aqui da MLS. Tirando o Messi, que tá em outra caixinha e ninguém encosta nele. Só o segurança encosta nele. Pode assistir as imagens aí no YouTube, só fica o segurança correndo em volta dele no jogo.